Hello, hello. Tô só aqui fixando a mensagem pra gente poder iniciar. Boa tarde, Ana. Levíssimo movimento. Ju! Oi! Rebels. Boa tarde. Ui. Gente, é muito complicado esse negócio, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Saudade, Ju. Cinema, movimento. Olha para elas. 2023. Direção. Tatiana Sadir. Eu não sei ainda. Eu vou fazer o convite ainda pra Luma. Não sei se eu tô sendo bem ouvido, né? Mas eu creio que sim. Olá, Oh, belíssima! Meu Deus. você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, que ótimo. Belíssima. Obrigada. Você também é muito bonito, Diva. Ai, amiga, obrigado. Obrigado por participar. Antes eu vou só. Tu me ouve tranquilo? Sim, sim, tô ouvindo. Ah, beleza. Só antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho do projeto, né? Fazer essa parte um pouco mais introdutória. Então, bem-vindos a todos, todas e todes. A gente está no Cinema em Movimento, que é esse projeto que trabalha com sessões, né? E aplicação de filmes. São 5 filmes com temáticas voltadas para os direitos humanos. É importante lembrar que essa iniciativa ela é patrocinada pela Petrobras, né? Uma realização da MPC Filmes, que é uma empresa de realização, distribuição e também trabalha com a educação, né? A partir do áudio e vídeo, que é algo que eu acredito muito particularmente, né? Então, nessa sessão do circuito universitário, a gente está com a aplicação tanto pessoalmente, né, tanto com as lives, né, que esse modelo virtual, que para mim também é uma questão nova, né, mas eu acho que tem esse interesse por alcançar, né, e além de fronteiras, das fronteiras físicas. Então a gente tem essa perspectiva, né? O filme que a gente vai começar a debater, né, nessas lives, lembrando que, como eu coloquei tanto no comentário do post, quanto também nos stories, a gente vai ter 5 lives, né, ao longo desse segundo semestre. Então a gente tem nesse período até dezembro para fazer a realização dessas lives. Essa que a gente está fazendo hoje é a primeira live, né, dessas 5. E o filme que a gente vai debater é o Olha para Elas, de 2023, com direção da Tatiana Sager. Eu acredito que a Luma ela travou. Deixa eu ver aqui, vamos só ver se ela reconecta. Oi, Oi, agora você apareceu pra mim, você não tava aparecendo. eu fiquei travado? Como é que foi?
ficou um blackout. Ah, tá. Pra mim, você ficou congelada, eu não consegui ouvir, né? Aí eu saí e voltei. Acho que agora vai. É, Acho que agora deu certo. só recapitulando, eu estava fazendo uma apresentação geral, né, do projeto, o que que nessa perspectiva de trazer o áudio e vídeo para debates, né? E aí tem essa temática, essa forte temática dos direitos humanos. Sinalizando também que o filme que a gente vai estar conversando hoje, né, é o Olha para Elas, de 2023, dirigido pela Tatiana Saja. E eu pensei, assim, uma estrutura, tentando um roteirozinho, né, para a gente meio que ter uma ordem de como trabalhar ele, né, porque assim, né, impactante. Eu acredito que É um filme bem difícil. Bem difícil. mas antes, assim, antes da gente adentrar de fato na temática, né, eu gostaria de apresentar também a minha convidada. A gente está hoje com a Luma Bahia, que é psicóloga, né, gestalt terapeuta, historiadora e estudante de cinema. Então, assim, esse debate está super qualificado. E gostaria que te apresentasse também um pouco, né, falar um pouco de você, dessa sua experiência, como é que é a tua relação com o áudio e vídeo, para a gente ir dando esses primeiros passos. Tá bem. Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje, para a gente fazer essa conversa, que eu espero que a gente consiga entregar uma conversa bem fluida e bem tranquila, apesar do filme não ser. Ser um filme bem impactante, bem difícil de digerir. Mas enfim, são coisas que a gente vai conversando no decorrer, né, do tempo que nós passarmos juntos. Para a galera que está assistindo, né, e que não me conhece, como o Thaleson falou, me chamo Luma Bahia, psicóloga. Eu também sou especialista em psicologia jurídica e inteligência forense. E eu já tinha lido artigos e outras bibliografias sobre mulheres encarceradas no decorrer dessa especialização. Então já era um tema que sempre chamou minha atenção, sempre me deixou muito impactada. E sempre foi um tema que eu nutri tentativas de escrita, tanto para trabalhos e outras coisas, porque eu acho que é um tema necessário a gente dialogar sobre. Mas Sim. a apresentação é bem isso que você já falou. Acho que já foi bem apresentada. Então, eu acho que a proposta, né, de chamar você para esse debate é também pensar uma questão de uma conversa qualificada, né? Então a gente tem você como essa pessoa que, além de interesse com o tema, né, tem essas questões pessoais também. Eu acho que, assim, por mais que ainda exista uma perspectiva meio que dentro das ciências que queira entender os seus objetos muito separados, né? Como se a gente não fizesse parte daquilo. Eu não acredito muito nessa perspectiva quando a gente pensa em ciências humanas, né? E quando a gente está trabalhando com humanidades. Então, assim, eu acredito que essa subjetividade, ela também é importante para a gente conseguir falar de um lugar empático, né? Então, é também nessa perspectiva que eu fiz esse convite. Então, explorar essa possibilidade de ter alguém que tem essa questão, tem uma visão de uma historiadora, de alguém também que entende de linguagem cinematográfica e tem essa conexão com a psicologia e com essa abordagem, eu acho que torna assim essa conversa bem interessante, bem legal. E aí eu queria, assim, antes da gente começar necessariamente com as temáticas do filme, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre linguagem cinematográfica. Opa! Bora. Começa com um lugar, assim, um pouco mais frio, que aí talvez seja mais interessante para a gente ir depois aproveitando as temáticas sensíveis, né? Que são muito presentes no filme. Então, assim, o que tu achou de aspectos cinematográficos, questão de escolha de câmera, planos, como é que isso reverberou pra ti? Assim, em todo momento que eu tava assistindo o filme, uma coisa que me pegou muito foram os takes que são gravados em contra-plongé, vamos dizer assim, né? Que ele pega de baixo para cima e aí a gente vê todo o tempo paredes gradeadas e teto gradeado, que dá uma sensação de sufocamento enorme, né? E a gente fica com aquela sensação de todo
eu tava assistindo o filme e eu ficava me perguntando, nossa, esse filme ele parece demorar bem mais do que 1 hora e pouquinho que ele tem. Mas não porque eu achei ele arrastado ou porque eu achei ele desinteressante, mas porque ele dá essa sensação de que a gente está presa junto com elas, né? E assim, são várias mulheres chamadas para essas entrevistas, e aí a gente vai condensando essas histórias e aí, a partir, acho que a montagem vai contando isso e vai fazendo a gente entender o que esse filme quer falar, mas principalmente entender o lugar daquelas mulheres. E aí quando eu penso em narrativa, quando eu penso em planos e todas as escolhas, é uma escolha justamente para a gente desenvolver essa empatia. Eu acredito que uma pessoa que assiste esse filme não se sensibilize com aquilo que está ali é bem difícil, porque além da temática ser sensível, a forma como a história é contada. E assim, outra escolha que eu acho muito interessante é que tem uma entrevista com as mulheres que estão encarceradas, mas também tem entrevistas com pessoas que estão ali trabalhando no poder judiciário, além de psicólogas, né, juízas, assistentes sociais, se não me engano, tem um assistente que depõe. E aí vai corroborando, né? É uma história que está sendo contada, são histórias que estão sendo contadas, e aí a gente tem aquilo de um olhar de quem está vivendo e tem um olhar de quem está acompanhando aquilo enquanto profissional. E aí eu acho que isso embasa muito tudo aquilo. Mas mesmo que não tivesse profissionais ou nada tanto acadêmico, acho que as histórias por si sós elas já são muito impactantes e muito verdadeiras, porque a gente sabe que acontece. Mas eu acho que a escolha da diretora de trazer as profissionais para dialogar junto com essas histórias é uma forma de também falar assim, olha, eu não tô falando isso daqui porque eu achei bonitinho e quero contar, não. Eu tô falando isso aqui porque é realidade. Olha aqui, ó, as pessoas estão aqui e vocês estão olhando as duas faces dessa moeda de quem tá ali trabalhando no sistema penal, mas também de quem está apenado. E nem todas estão, né? Se a gente for analisar ali, nem todas têm pena necessariamente. Algumas estão ali porque foram esquecidas pelo sistema, o que é muito triste. Sim, sim, demais. Essa sensação mesmo de sufocamento, de encarceramento, ela está muito presente nas escolhas, né? Como tu colocou. Acho que a primeira apenada que ela é entrevistada, porque também tem isso, né? É uma coisa que eu queria que tu explorasse sobre essa questão também dessa escolha de linguagem, porque a gente sabe que o documentário ele pode ser de várias formas, né? A gente tem aí exemplos como o Eduardo Coutinho, que faz experimentos dentro do cinema, né? Traz outros tipos de linguagem, mas esse documentário em si, ele parece ter uma linguagem um pouco mais clássica. Eu até fiquei nessa dúvida, será que tem uma pegada também meio jornalística? Não sei se tu... Né? Dá essa sensação por conta, acho que por conta das entrevistas, assim. E a gente escuta em alguns momentos o entrevistador conversando. Você já parou para pensar que em alguns momentos você ouve assim no fundo? E eu acho que ele é muito factual. Se a gente for parar para pensar, né? Muito factual, vai muito ali, ó, tá vendo? Eu vou trazer esses fatos aqui, mas eu não vou trazer só isso, eu vou comprovar o que eu estou falando através desses recursos. Eu acho que é por isso que a gente tem essa ideia de que a gente está numa. Não chega a ser uma matéria jornalística, mas eu acho que a gente tem essa sensação desse produto jornalístico justamente por causa dessas escolhas, né? Pelo factual e tudo mais. Mas é muito tocante, assim, ao mesmo tempo. É feito assim de uma forma que quando a gente assiste, a gente não. Pelo menos assim, eu assisti aqui com o João. E aí, tipo, nós assistimos esse filme e a gente ficou assim. Quando a gente viu, a gente tava chorando. E a gente. Sabe, é uma coisa muito envolvente. Por quê? Porque, assim, querendo ou não, quando a gente assiste aquilo e vê toda a situação, principalmente quando envolve criança, e a gente vê que as filhas vão lá, levam os filhos menores, acaba impactando muito
E a gente, querendo ou não, fica com aquele sentimento de que, pô, a gente poderia estar fazendo alguma coisa, há algo para ser feito aqui. Quando, na verdade, muitas daquelas mulheres ali, elas estão ali, claro, porque cometeram crimes, mas muitas não eram mais nem para estar ali, sabe? Eu acho que é isso que o filme traz, assim, nas entrelinhas, que é também que te convida a refletir sobre como está a construção do sistema penitenciário carcerário, principalmente quando você compara homens apenados e mulheres apenadas, né? E como essas mulheres são muito sozinhas e como elas são abandonadas. E como elas Sim, já vêm de uma situação de vulnerabilidade muito grande e uma coisa vai acabando levando. Uma coisa leva a outra. Né? Elas já estão em contexto de vulnerabilidade, são sozinhas, são abandonadas, os companheiros abandonam, a família abandona. Então, as histórias têm muito essa ligação, né? Do abandono e da solidão dessas mulheres. sim. Mas eu gostei muito do filme, assim. Eu queria muito que a gente tivesse como compartilhar aqui. Eu acho que não, nem dá para fazer isso. Eu queria muito que a gente pudesse compartilhar cenas ou alguns teasers para a galera que está assistindo entender do que a gente está falando. Porque meio que quando a gente só comenta, não tem como entender a dimensão. Acho que assistindo a galera ia entender mais, assim. E foi, eu fiquei comentando isso, né? Eu queria que a galera assistisse, porque além de ter uma temática interessante, tem um discurso interessante, é uma coisa que a gente precisa dialogar muito, acho, que a gente fala muito sobre apenados, né? E quando a gente vai estudar as estatísticas, principalmente as que são entregues no final lá do filme, né, no teaserzinho, a gente vê que a população carcerária feminina brasileira é a terceira maior do mundo. Então é muita mulher, sabe? E como lá diz ainda, né, que a maioria enfrenta isso sozinha, não recebe visita, são separadas dos filhos, os filhos são abandonados, sabe? Então eu acho que o recurso audiovisual trazer isso é uma iniciativa muito boa. Eu acho que o cinema ele tem esse poder, né, de contar essas histórias e dar luz a essas histórias. Mas eu acho que a gente ainda precisa pesquisar mais, fazer mais, porque também não adianta ficar só no boca, só no boca a boca, só, sabe? Tem que ser feito alguma coisa. Essas mulheres ficam lá abandonadas, sabe? E ninguém faz nada. E aí vai uma pessoa e fala, não, eu vou ver a tua situação, e não vê. Tipo, tem a história da moça que fica 11 meses presa porque ela foi confundida. Ela ficou quase um ano presa e ela era inocente. E ninguém viu isso. E aí foi uma mãe que é arrimo de família, que fica presa 11 meses e não teve culpa de nada. Como? Sabe? Então são essas questões que eu acho que acabam impactando muito quando a gente assiste esse filme. E Sim. como ele é bem sensível nesse lugar, entendeu? É isso, né? Então a gente tem essa narrativa que ela é factível, ela tem essa perspectiva meio que quase jornalística, mas é também emocional, né? Tanto pela natureza do tema, tanto também pelas escolhas de ângulo, né? Porque acho que quando, por exemplo, a narrativa da Adelaide, e na verdade todas as outras É têm muito verdade. é uma pergunta que eu vou te fazer depois. Mas a narrativa da Adelaide como é centralizado bastante o rosto dela, né, para a gente ter mesmo uma aproximação com as expressões, né? E aí, isso já engato outra pergunta ainda sobre linguagem, de como tu vê essa questão dos ângulos, né? Porque tem, parece que momentos que está muito próximo do rosto, tem momentos que foca muito no olhar, eu não sei se isso também tem a ver com a própria temática, o nome do filme, né? Eu Como acho. você vem falando. Aí eu queria que explorasse um pouquinho esse caminho. Eu acredito, né, que o nome já é muito convidativo, né? Olhe para elas e aí é exatamente fazer esse exercício de olhar para essas pessoas que estão ali esquecidas. Mas essa questão do ângulo, é uma coisa que me chamou muita atenção, tu falou do olhar, mas sabe que eu prestei atenção que eles filmam muito a boca. Principalmente assim, na hora de falar sobre as violências que elas já sofreram. Aí você lembra de uma cena que ela fala assim: isso aqui foi a civil que quebrou meus dentes. E aí, tipo, os dentes dela faltando aqui e tudo mais, que foi em decorrência de uma violência, sabe? E eu acho que como a gente estava conversando, é factual e
os ângulos também têm essa forma de contar essa história. Acho que é uma escolha muito acertada, inclusive, da diretora. Porque aí é a partir daquele momento que a pessoa tá falando, e aí a gente vai vendo, sabe? Aí, por exemplo, tem uma que ela não é mais condenada, ela é ex-apenada. E aí ela fala, ah, me bateram e tudo mais, e ela vai apontando pro rosto dela, e aí vai mostrando as cicatrizes do rosto. Eu acho que isso é mais daquilo que eu te falei anteriormente, né? De não ficar só nas palavras, de falar assim, olha, ela tá contando essa história, bora mostrar aqui, vamos encontrar formas de mostrar para além da fala. E aí, esses ângulos são muito importantes para isso. Um ângulo também que eu acho bem interessante são quando as pessoas chegam para fazer a visita e elas não estão dentro, né, da penitenciária, elas estão gritando pela janela. E aí eles filmam de novo, usa muito isso de baixo para cima. E aí a gente vê aquela comunicação tentando ser feita. E aí, às vezes, a câmera dá uma tremidinha, fica um pouquinho de lado e passa a sensação dessa dificuldade de comunicação. Lembra que abre com o marido segurando a criança, tentando chamar a esposa pela janela. E aí você tem o sol estourando, e aí a câmera um pouco torta, e você tem você sente aquela dificuldade da comunicação que eu acredito que era a intenção dela passar. Então ele tá tentando, ele não ouve, aí ele faz assim, ó, o quê? Não tô ouvindo. E aí filma ele fazendo, e aí mostra. Eu acho que esses são recursos que a diretora usou para mostrar ali, para contar essa história. E eu acho que faz muito sentido. Assim, quando eu assisto, eu entendo o que ela tá tentando fazer. Tipo, eu também consigo sentir aquela tentativa de tentar fazer a comunicação e não conseguir. E eu acho que esse é um recurso muito interessante da linguagem que ela usa. Nos planos que ela escolhe, como a gente já falou das grades, que tem muito plano do corredor, daquela. Um que me chama a atenção é na montagem, é um framezinho. É, a, a guarda vem e abre uma das grades. E aí deixa uma detenta passar. E ela vai passando e correndo entre o corredor. E aí filma de longe e vê ela correndo aquele corredorzão cheio de grade. E aí ela vai ficando pequena em comparação àquelas grades. Eu acho que isso também é uma forma de comunicar. É que você- Né? Se a gente for parar para pensar do que ela está tentando passar, a ideia que ela está tentando passar, faz total sentido. Será que aquela ideia do plano negativo, que coloca a pessoa em um terço da tela e Uhum. outros dois terços o ambiente, né? Pra... Sim, eu fiquei pensando nisso. E aí aparece ela correndo e aí parece que o corredor vai alongando assim. Eu achei muito interessante isso. Como a gente falou, dá a sensação de sufocamento, mas também é a forma de contar também como essas mulheres estão se sentindo. De passar o sentimento delas ali em relação àquela situação. De como elas se sentem pequenas, como uma diz no depoimento. Eu me senti igual um cachorro. Pra mim, foi como eu me senti. O tratamento que me deram foi como se eu fosse um cachorro. E aí eu acho Sim, é. que esses recursos estéticos e de linguagem da diretora justamente corroboram com isso. Eu achei achei isso tudo muito interessante. E eu acho que até por isso que o filme se torna mais impactante ainda, porque você consegue perceber isso. É. A linguagem toda, né? Isso que é muito legal, porque você tem direção, você tem montagem, você tem a paisagem sonora, você tem as escolhas de cores, né? Todas Sim. ali muito bem organizadas para passar essa mensagem mesmo, né? É, sobre essa, ainda assim, aproveitando um pouco essa questão dessa sensação de encarceramento, né? Tem um plano subjetivo que é muito rápido, é bem no começo, que coloca a gente mesmo atrás das grades. Então, tipo, a gente observa de trás das grades. Aquilo me passou na hora essa sensação, né? De assumir esse lugar, né? De também aquela experiência ali, né? De estar dentro, imerso naquele universo. E eu acredito que isso também tem a ver com essa tentativa de sensibilizar quem tá assistindo, né? E aí é uma outra coisa também que eu queria para a gente pensar aqui, para quem será que é esse público, né? Quem são as pessoas que necessitam assistir esse filme, óbvio?
todo mundo deveria assistir porque é uma questão de direitos humanos. E quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de coisas universais, Sim. né? Mas quem será que teria que assistir isso? Né? Para quem será que é esse público? Fiquei pensando nisso. É, né? Eu também fiquei com esse grande ponto de interrogação quando eu assisti, porque, assim, tem uma dinâmica educacional ali, acredito que se a gente for extrair, tem, mas não é um filme para qualquer olhar, né? Não é um filme para todas as idades, eu acredito. Tem uma classificação, acho que qual é a classificação indicativa? Acho que, se eu não me engano, ele é o de 14 anos. Então, ou é de 12 anos. Porque ele não tem necessariamente violência gráfica, né? Gráfica, É mais. mas assim, se a gente for pensar ali, tem muitas violências naquele filme. Muitas violências. Principalmente psicológicas, né? Quando essas mulheres estão falando tudo que elas passaram e elas estão relatando, elas relatam violências físicas, mas muita violência psicológica que elas passam de todo o sistema. Como acho que é a promotora, uma advogada que dá o depoimento, né? A Tatiane fala e depois a advogada ou promotora dá, não lembro se é advogada ou se é promotora agora, ela dá um depoimento falando logo na sequência. E aí ela deixa um questionamento. Todo mundo falou que ela era um A monstro. Agora vamos inverter a Ivana. promotora. Isso. Aí, todo mundo falou que ela é um monstro. Se a gente invertesse um papel e fosse o marido no lugar dela, ela no lugar do marido, o marido ia estar preso? Ele ia ser considerado cúmplice? Não seria. Eu acho isso muito forte, assim. Muito forte. Foi como você falou, né? Que quando você assistiu a primeira vez, você precisou se retirar um pouco para digerir tudo. Eu também. Eu assisti, eu terminei aos prantos, assim, de verdade. Mas como você falou, a gente tem que pensar em quem seria esse público, porque é um filme muito necessário. E É um filme que a gente precisa dialogar sobre ele. Mas para quem puxar, né? Quem puxar, onde exibir, sabe? uma Eu coisa, fiquei me perguntando muito isso. uma coisa que eu fiquei pensando, assim, né? Óbvio, essa questão da sensibilização. A primeira vez que eu assisti foi na formação, né? Em Petrópolis, que a gente passou pela formação antes de iniciar a aplicação, né? Do circuito. E assim, a gente assistia o filme de forma coletiva, né? Assim como acontece nas sessões físicas, né? A gente assistia o filme de forma coletiva, depois dava um tempo e aí iniciavam os debates. Esse filme, ele me pegou de um jeito que assim, eu não consegui sair da emoção por muito tempo, né? Então, assim, era um choro de soluçar, sabe? Tipo, então, até hoje, ele é um negócio que mexe muito comigo, porque ele fala também dessa coisa das mães, né? E aí, eu, subjetivamente, tenho uma questão muito forte, né? Porque eu fui criado por mãe solo e tal. Então, assim, muitas vezes a gente se coloca nessa situação de, meu Deus, e se acontecesse algo assim? Será que eu poderia ter sido uma dessas crianças abandonadas, né? Apenadas, enfim. Então a gente vai por esse lado também, né? Que é um lado emocional, mas que é importante também porque são narrativas que não são ficcionais, né? Elas estão aí, elas estão presentes. E apesar de a gente estar falando de um recorte geográfico, né, também, porque o filme ele analisa ali Rio Grande do Sul, São Paulo, mas a gente pensa também como é que é a situação das mulheres em Pedrinhas, né, que é a prisão que a gente tem aqui em São Luís. Então, esse movimento de educação, ele parece ser uma coisa universal, assim, todo mundo precisa disso, todo mundo tem que debater sobre isso, né, e eu acho que a temática do filme ele também vai muito por esse caminho. Sim. É. E assim, seria interessante, né, se ele fosse amplamente divulgado pela temática que ele traz. É um assunto necessário, sim, indiscutivelmente. Claro que pensando, né, nesse público, eu não acho que ele seja para pessoas tão jovens assim. Eu acho que deve haver um cuidado no olhar, assim, de quem chamar para assistir e tudo mais. Mas é um filme necessário.
muito necessário, assim, para olhar, para discutir, para pensar, falando mesmo enquanto ser humano, assim, de entender as vivências do outro, entender um pouco além da sua bolha, um pouco para fora do seu próprio umbigo, sabe? Enfim. Eu, É só. Continua. o comentários. Só é ver um comentário aqui que o Eduardo fez. Eu vi o filme, acho que o público dele é quem quiser se informar de um recorte real que ocorre nas penitenciárias. E vocês são os tradutores daquelas imagens. Então, acho que é bem isso, né? Essa necessidade de informação e de impacto, né? Para que a gente crie essa conscientização também, né? Que é comentar. Eu concordo, mas eu ainda ia além. Eu acho que não só para quem quer, eu acho que esse filme deveria mesmo ser oportunizado para pessoas do direito, principalmente. Para pessoas Sim, do direito que precisam fazer um trabalho responsável e com seriedade, porque estão lidando com vidas, entendeu? E assim, quando a gente vê que o sistema esquece aquelas mulheres ali, dá uma revolta muito grande, sabe? Mas também a gente tem que entender até onde vai a dimensão da consciência do ser humano também, né? sim. Que é um A quem processo. interessa. É um É, processo. a quem... Pode falar. Não, é isso. É isso, é tipo, a quem interessa manter mulher pobre, preta, em sua maioria presa, sabe? Tem um recorte de classe e de raça muito, muito demarcado, muito forte. Ali não tem como. Além do que a gente vê no filme, né? Que a gente poderia dizer, ah, não, mas ela escolheu. Mas além do que a gente vê no filme, a gente também tem. Ela traz dados, sabe? Ela apresenta esses dados. Sim. Então, assim, eu acho que principalmente a galera do direito, a galera que trabalha com isso, deveria buscar filmes como esse, principalmente esse, né, para entender um pouco mais assim a dimensão do seu trabalho, do seu próprio trabalho. Tem essa diretora, né, a Tatiana Sager, ela tem um outro filme que é de 2017 que chama Central, se eu não me engano, se eu não estiver errado, que é mais ou menos nessa linguagem, né? Trata mais ou menos dessa mesma temática, só que pensando o universo masculino, né? E aí, dando uma pesquisada antes, né, de começar a live, eu fui ver que eles têm um projeto, né? Porque ela faz esse filme com outra pessoa, né? Um outro diretor. E aí eles têm esse projeto de pensar esse espaço, né, a prisão e esses agentes que estão ali. Então, eles têm esse filme de 2017. Inclusive, uma coisa que eu vi, uma curiosidade, né, as filmagens começaram do Olha para Elas em 2017 também, se eu não me engano. Então, assim, eles já acompanham aquele grupo de mulheres há um tempo, né? E eles também estão com uma proposta de lançar uma série pensando pessoas LGBTQIAPN+, nesse contexto, né? Então, assim, a gente vê que há todo um trabalho, né, já de intenção, que eles se apegaram a essa temática e que a gente poderia, né, a gente já está fazendo isso, mas que poderia ser mais, dar visibilidade para esse tipo de narrativa, para esse tipo de produto audiovisual, né, que pode ser intermediador desse debate. E aí é uma outra informação que eu queria para a gente explorar também, né, é a questão das sensações. A gente já falou da linguagem, né, e querendo ou não, foi pontuando, né, mas eu queria saber de você, Luma, se o filme ele consegue alcançar mesmo essa questão da empatia, né? E eu queria que tu falasse um pouco mais desse lugar, né? De como a gente consegue ter processos como áudio e vídeo, né? Que podem permear, podem mediar essa questão da empatia, que é algo que às vezes ela está muito distante, né? Como a gente está vivendo um processo muito mediado por rede social, por internet, o áudio e vídeo, né, como esse produto, ele realmente consegue ser efetivo nessa criação de laços empáticos, e a sensação que o filme traz, ele consegue fazer isso? Eu acho que consegue. Assim, como eu falei bem no começo, né?
A pessoa que assiste esse filme e não consegue entender o que a diretora está querendo dizer com ele, assim, eu realmente, sabe, não tem como. E outra, eu fiquei muito feliz em saber que ela já está desenvolvendo esse trabalho com pessoas LGBTQIAPN+, porque quando eu assisti o filme eu ficava pensando, né, com relação a mulheres, mulheres trans e tudo mais, toda essa temática. Mas sobre a pergunta especificamente que você me fez, eu acredito que sim. Por quê? Porque eu acho que, a depender da pessoa também, a gente não pode falar por todo mundo, né? Sentir empatia, enfim, é uma coisa muito. Vai de cada um. Mas eu acho que a narrativa que é contada ali, ela é uma forma de sensibilizar, assim, as pessoas. Eu acredito, né? Assim, da minha perspectiva, eu acredito que sensibiliza, assim. Principalmente porque eu acho que o filme é muito honesto, Sim. sabe? Ele é muito honesto. E eu acho que isso é o que pega. E assim, além dele ser muito honesto nas entrevistas com as mulheres que estão encarceradas, como eu falei agora há pouco, ele não fica só nisso, né? Ele traz profissionais do direito para falar em concomitância. E aí, às vezes, a gente está vendo uma mulher entrevistada, depois a gente está vendo uma psicóloga, ou uma promotora, ou uma juíza, ou uma advogada falando dessa mulher logo em seguida. E em momento algum você vê na narrativa, não, mas ela não contou a história do jeito que é. Não, mas pelo contrário, eles vão nos autos e falam, não, olha, o que ela falou na entrevista corrobora com o que Sim. apresentou. Então, eu acho que essa é uma forma de sensibilizar o público, sabe? Sim. E aí, acho que a diretora, Tatiana Sarge, né, foi Página. muito inteligente, sabe? Foi muito inteligente nas escolhas que ela usou, nos recursos que ela obteve para contar a história dessas mulheres. Eu acho, inclusive, necessário que ela conte a história dessas mulheres, porque assim, a gente vê, né, muitas choram, outras seguram, mas a gente vê que essas mulheres elas se sentem abandonadas e elas querem uma atenção, querem ser acalentadas, querem ser acolhidas, porque elas sentiram que abriram mão delas e jogaram elas lá. Então, eu acho que a Tatiana, com o filme dela, ela conseguiu construir essa narrativa e ela conseguiu acolher essas mulheres para que essas mulheres pudessem falar o que já estava entalado há muito tempo. Como tem uma moça que eu acho que ela trabalha na cozinha, né, do presídio, que ela tá com o cabelo preso e tudo mais. E aí ela fala, as pessoas pedem pra eu não falar, mas eu falo mesmo, porque eu tenho essa necessidade de falar. E aí ela tem um acompanhamento da psicóloga na penitenciária e tudo mais. E aí eu acredito que esse filme é um recurso também disso, né, de dar voz a essas mulheres, delas terem a oportunidade de contar essa história, contar do jeito delas e não do que as pessoas pintam delas, sabe? Assim, eu queria só fazer mais uma pergunta para a gente fechar essa parte de cinematografia, né? Que já foram 4 minutos. E parece que a gente está aqui ainda começando o Ainda debate, né? Mas tem coisa. ainda tem. Ainda tem coisa. Porque eu tinha pensado primeiro cinematografia, depois temáticas e aí outras questões, né? Mas a gente está trabalhando com um tema sensível, né? No diálogo. E também fico imaginando o lugar social dessa diretora, né? O recorte social dessa diretora, porque assim, eu dei uma olhada nos créditos e aparentemente, não sei, né, mas pelo que eu vi nos créditos, o filme ele teve uma produção executiva também dela, né? E aqui no Brasil, quando a gente fala de produção executiva, a gente pensa em também financiamento, né? Então, assim, e é um filme muito bem feito, muito bem estruturado, muito bem realizado, né? E aparentemente é um filme sem muitos recursos externos. Então, isso coloca pra gente, no contexto do Brasil, uma situação de um determinado recorte socioeconômico, né? Sim. E quando a gente fala desses recortes socioeconômicos dentro do áudio e vídeo, a gente sempre tem uma preocupação
para não fazer um processo de exploração de quem está sendo ali o nosso objeto de análise, de entrevista, de produção cinematográfica, né? E eu queria saber, assim, tua opinião sobre isso, né? Se você acha que ela conseguiu ser uma pessoa respeitosa com relação à condução, né, das entrevistas, porque a gente até viu isso um pouco ontem, né, na aula de direção, sobre como a gente Uhum. trata de temas difíceis, né? A gente precisa tratar de temas difíceis, mas a gente precisa também ter esse lugar da empatia e não apenas usar as pessoas, né, para criar uma narrativa que seja bem feita ou que você traga necessariamente visualidade para você enquanto esse lugar de diretor. Então, eu queria que tu abordasse um pouco sobre essa questão desses lugares, esse recorte, e saber se tu produziria algo também nesse sentido, tu enquanto pessoa realizadora. Então, é, eu fiquei me questionando sobre isso quando eu assisti as entrevistas, mas a sensação que eu tenho é que aquelas mulheres, como eu falei, elas tinham tanta necessidade de falar. Então, eu acredito primeiro que as mulheres que estão naquele filme estão não por coerção, estão porque elas queriam contar a história delas. E eu achei que ela contou muito bem. Então, sim, eu percebo que tem um respeito ali, sabe? Não, além do fato de elas quererem falar, é, elas não serem desmentidas, sabe? Na narrativa. Eu achei isso muito bom, porque às vezes a gente. Eu gosto de assistir True Crime. E aí, às vezes, o que acontece no True Crime? A pessoa vem e fala uma coisa. Aí vem um outro, não, mas a gente tem que ser imparcial. E aí vem, fala outra totalmente diferente, que acaba contradizendo, sabe? E aí fica sobrando pra montagem e pra edição dar sentido para aquilo. E mesmo assim você percebe, né? Mas eu não acho que foi o caso. Assim, não assisti as horas de entrevistas, né? Provavelmente ele tem horas de material bruto. Mas assim, a forma como ela escolheu contar não tem espaço assim para essa um discurso dúbio, sabe? É o que é. Então, eu acho que isso é ter respeito pelas pessoas que estavam sendo entrevistadas e que estão naquela situação de vulnerabilidade. Eu, enquanto realizadora, faria, assim, eu acho, assim, eu, enquanto mulher, e enquanto realizadora de audiovisual futuramente, eu também quero poder dar oportunidade para outras mulheres contarem suas histórias e contar histórias de mulheres. Eu acho que o cinema, ele para isso, sabe? Para além de entretenimento, eu também acho que é dar voz para as pessoas e mostrar essas pessoas, né? E oportunizar que essas pessoas estejam na câmera e estejam contando suas histórias. Então eu faria. Assim, eu quero, né, desenvolver isso de forma ética, respeitosa, porque eu acho necessário. E eu gostaria de contar histórias assim. Eu acho necessário contar histórias assim. E eu acho que aqui a gente também tem muito para explorar, aqui no Maranhão, no nosso Maranhão, sabe? E eu acho que é necessário fazer. É necessário fazer. E eu acho que é até um compromisso. Se eu tenho que falar de mim, né? É um compromisso meu, enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto pessoa que desenvolve pesquisa, enquanto estudante, enquanto psicóloga, enquanto historiadora. É um compromisso meu, né? Olhar para outras pessoas que estão em outras situações que não são necessariamente a minha, porque eu não estou em contexto de vulnerabilidade, mas um monte de mulher por aí tá, sabe? Eu acho que a gente precisa olhar para essas mulheres porque já tem muita gente não olhando, entendeu? E eu acho que essa perspectiva que você traz, ela casa muito com uma pergunta que o Rebels fez, que é sobre qual a opinião sobre a moralidade projetada em Apenados. Existe algum valor ou é meramente construção? Né? Então,
como que a gente consegue observar quando a gente fala dessa realidade de pessoas apenadas, né? Como que ainda existe essa questão dessa moralidade, né? E como que a gente consegue trazer isso para o filme? E aí a gente já poderia até explorar um estudo de casos, né? Porque são muitas mulheres, são muitas narrativas da Tatiane, né? Que é aquela mãe, que é aquela situação que você comentou, né? Mais ou menos nessa narrativa da moralidade, né? E o peso que cai em cima das mulheres. No caso ali da Tatiane, a gente vê na prática, né, o que está arraigado na sociedade, né? Que é a ideia de que mulher tem que cuidar. E que quando há uma falência nesse cuidar, a culpa é da mulher. E que ela precisa ser penalizada. A Tatiane, ela não estava no lugar do crime, mas ela foi imputada a uma pena de 22 anos simplesmente porque ela era a mãe da criança que morreu. Então, assim, olha como são dois pesos e duas medidas, né? No Brasil, nós temos inúmeras crianças que não têm registro de paternidade. E não há uma cobrança dos homens a paternidade. Mas a maternidade da mãe é cobrada e imputada muitas vezes. É assim, não que não seja um sonho de muitas mulheres a maternidade. Eu acredito que seja, acredito que seja realização também para muitas mulheres, desde que isso seja uma escolha, né? E assim, o que acontece com a Tatiane é uma coisa surreal, porque ela não estava no lugar, né? Ela não estava na hora do crime, ela estava trabalhando. Ela fala que ela sempre confiou no marido, era filho biológico de ambos. Ela fala que ela sempre confiou no marido, ele sempre cuidou das crianças e a dinâmica deles era essa. Ela trabalhava e ele cuidava. E um dia ele assassinou o filho deles, assim, um absurdo, um crime brutal. E aí essa mãe foi culpabilizada, né? Como primeiro ela foi apontada como negligente, mas a pena dela é como cúmplice, sendo que ela não estava no lugar. E aí não provaram, né? Pelo menos é o que mostra no filme, né? Que não houve prova de que ela foi mandante ou de que havia um conflito deles em relação à criança. Foi simplesmente o cara em um acesso assassinou a criança, foi culpabilizado, mas ela também foi porque ela era mãe. Aí eu fico pensando, bom, e se fosse o contrário? E se fosse o marido que estivesse trabalhando e uma mãe estivesse em casa com o filho? E aí essa mãe assassina esse filho, o marido chega e encontra a criança assassinada. Ele levaria a mesma culpa? Eu acredito que não. Eu acredito que só o fato dele estar trabalhando, eu dizer assim, olha, ele era rimo de família, ele era um homem trabalhador. Ela que surtou. Eu acredito, sinceramente, assim, podem discordar, mas eu acredito sinceramente que era isso que aconteceria. Eu não acredito que um homem que estivesse trabalhando ia pegar 22 anos de cadeia como cúmplice de um assassinato de uma criança. Que, que ele É claro que tem mães, assim, que fazem. A gente já viu aí o caso da Henri Borel, que ficou provado que a mãe sabia. Mas no caso da Tatiane, não, né? A promotora fala isso, inclusive. A promotora tá com os autos e fala isso. E aí a gente vai pro recorte. Uma mulher preta, retinta, pobre, diz que sofreu racismo, inclusive no julgamento, que ela foi invisibilizada, que as pessoas não olhavam para ela e que ela foi dita como um monstro por todo mundo. Ela foi desde quando o crime aconteceu, parece que foi ela que matou. Sim. Então, assim, como as coisas são construídas para que nós, mulheres, sejamos responsáveis por tudo, sempre. Tipo, tudo que envolve cuidado, né? Cuidado da casa, é cuidado do marido, é cuidado dos filhos. E aí, quando a gente vê que essas mulheres que estão encarceradas, quem é que cuida delas? Ninguém. Você viu que tem uma moça que fala assim, aqui a gente tinha 75 presas, das 75, só 5 recebiam visita. Outras 70 estavam lá. E ela até traz uma outra, Então, né, que as mulheres, quando o homem é preso, elas acompanham ele até 10 anos. Ou seja, e ela disse nos 5 primeiros meses, elas são abandonadas. a gente vê no Instagram as cunhadas. No Instagram não, no TikTok. Tem a trend das cunhadas. Eu nunca vi nenhuma dos cunhados. Eu nem conheço o que é essa trend. É a trend das cunhadas, que são esposas de homens que estão presos, encarcerados,
E aí elas se arrumam e mostram como é um dia de visita. Isso virou uma trend. Ah, entendi. Aí você consegue entender a dimensão, sabe? E de quão e como é a sensação de abandono. Assim, eu fico muito comovida quando eu vejo. Eu esqueci o nome dela, mas é a que sai no final. Não sei se é que foi confundida, que tem os filhos pequenos e aparece ela conversando com a criança. Ela fala assim: É a Adelaide. é a Adelaide. No depoimento dela, ela fala: eu estou no meu limite aqui. Sim. Eu estou no meu limite, eu não aguento mais. A sensação de abandono é muito grande e eu tô preocupada o tempo todo com os meus filhos. E elas nunca têm só um filho, né? 2/3 da população carcerária feminina tem filhos e 57% é mais de uma criança. Então, assim, ela tem 6 filhos, ela tem que se preocupar com quem essas crianças estão, porque ela não confia no marido, que é abusivo, que já agrediu sexualmente. Então, complicado, né? De como o abandono dessas mulheres é muito grande. E é meio que naturalizado, né? E se aceita isso. E aí, casando com essa personagem não, né? Mas essa representação que a gente tem no filme da Adelaide, e também com a pergunta que colocaram aqui, sobre a importância, né, da ajuda de profissionais da psicologia dentro de instituições carcerárias, né, para poder auxiliar e ajudar essas mulheres, essas pessoas em situação de apenadas, a enfrentar, a lidar com aquilo, né? E casando essa perspectiva, eu te jogo mais esse questionamento. Tu acredita que a Adelaide, se a gente fosse pensar assim, ela dentro da montagem ou dentro das escolhas, ela seria a nossa protagonista? Eu fiquei pensando nisso, né? Porque a gente sabe, né? É um documentário, não é ficção, mas será que tem ali? Para mim, ela meio que conduz um pouco. É porque, assim, ela é que aparece no começo, no meio e no fim, né? Ela é uma história que tem um fechamento, Ela tem um querendo ou fechamento. não. Ela tem um fechamento. E aí, quando a gente fala de construção de narrativa, não tem como não pensar nela enquanto protagonista. Porém, eu particularmente gosto de pensar que todas são. Da sua forma, da sua história, todas são. E aí é um sentimento que eu tenho, sabe, assim, de tentar dar importância para todos os discursos. E são muitas mulheres. Tipo, eu acho que até o finalzinho do filme tá tendo entrevista. Acho que são mais de 6 entrevistadas. Então, assim, acho que de certa forma todas são protagonistas das suas histórias, até porque todas aparecem em momentos da narrativa muito pontuais. Quando ela quer falar de violência policial, aí tem, né, as que sofreram a violência. Aí quando ela quer falar das que estavam grávidas no encarceramento, aí entra a história das que passaram por isso. Inclusive, tem uma, né, do ciclo que se repetiu, que ela nasceu na penitenciária, ficou até os 2 anos, aí foi dada para alguém que ficou com pena, e aí depois ela estava encarcerada de novo, e ela dizia que ela não queria ter o filho ali naquele lugar, porque ela já passou por isso. E aí, como é a questão do abandono, né? A mãe dela provavelmente era uma mulher que estava nessa situação de abandono e negligência. E aí a filha acabou também sendo meio que um efeito colateral de tudo isso, de toda essa negligência. E como ela poucas vezes, né, teve oportunidade de encontrar novos caminhos para a vida. Inclusive, o que estava fazendo ela estar presa naquele momento foi porque ela furtou do mercado, né? Aparece lá, ela furtou coisas de bebê e carne. Tem E tava teve uma matéria que saiu, tipo assim, que ela roubou picanha e uma madeira. E, tipo, o picanha era muito grande. E, tipo assim, sabe aquela ideia de, entendeu? É um tipo de carne que, sim, pô, se ela tivesse roubado uma carne sim. menor, talvez, né? Não teria. Aham, Mas, enfim. sim. A gente já tem só 5 minutinhos, então vamos indo para as considerações finais, porque tem muita coisa Vamos. que eu queria explorar, mas passou assim, gente, como é que Passou pode? voando, né? Passa muito rápido, a gente nem vê. Mas assim, quando eu assisto esse filme, enquanto mulher, assim, eu fico muito chateada. Assim, me dá um sentimento de revolta
muito grande. Eu acho que tu falou que a tua identificação veio porque tu foi criado por uma mãe solo. Eu, enquanto mulher, vejo, assim, de como mulheres são secundarizadas, principalmente as mulheres pretas, sabe? O filme não aflora tanto esse recorte racial. Tem mulheres brancas e mulheres pretas. Mas como principalmente as mulheres pretas, né, são empurradas para esse encarceramento, quase tipo, olha, esse aqui é teu lugar, vai, sabe? E como isso é revoltante, é repulsivo, na verdade. E outra coisa que me chamou muita atenção nesse filme é como as drogas acabam desencadeando isso. E quando a gente pensa, assim, na adicção, essas mulheres não deveriam estar presas, deveriam estar sendo tratadas, né? A primeira entrevistada que fala, olha, eu tô aqui por causa do crack. Eu tenho meus filhos, eu não queria estar aqui, mas assim, eu passei muito problema na minha vida. Ela conta como ela se sentiu abandonada pela mãe, que era também uma mulher pobre, que precisava lidar com vários filhos, botou ela lá num abrigo, aí buscou as irmãs, não buscou ela. E aí ela ficou com esse sentimento de rejeição e como isso acabou fazendo ela ir pra rua. E aí ela tinha um problema, eu tenho um problema, eu fumava um crack. Aconteceu alguma coisa, era crack. E como isso precisava, como ela precisava de tratamento, acolhimento e tratamento. E como ela não teve isso. Sim. Pelo contrário, o que ela encontrou foi encarceramento, ser humilhada. Os filhos rejeitam ela, que ela fala, né? Então é uma situação bem complicada de como algumas pessoas simplesmente são extraídas de qualquer oportunidade. Sim. E E eu com o acho aval, né, um que é estado que um está... Estado como isso, exatamente. Muito triste, assim, e revoltante, assim, bem mais do que triste, eu fico revoltada. Eu assisto, eu fico revoltada. É um ódio, é uma raiva, mas assim, tá tudo bem. a gente precisa acreditar que essa possibilidade também de E é possível, transformações, sim. elas estão aí para a gente agir, né? Porque as coisas, elas nunca foram fáceis, senão a gente estaria todo mundo vivendo num jardim do Éden, Exatamente. É, psicológico, e, enfim. Mais alguma consideração? De... eu acho que a gente, uma hora passa bem rápido, né? Esse filme, ele tem muitas coisas para serem faladas. Eu acho que nós conseguimos contemplar muito do que precisava ser falado. E, assim, por mais iniciativas como essa, acho que a gente precisa. Acho que a gente precisa jogar luz nessas histórias. Eu acho que o cinema pode fazer isso. E muito obrigada mais uma vez pelo convite. E eu adorei a iniciativa. Eu achei que é muito necessário estar aqui conversando, chamando as pessoas para participar desses diálogos. Também como é uma forma, também como uma forma de não esquecer dessas mulheres. E olhe para elas, né? Olha E para olha, elas. para elas. Precisam. É isso, eu também concordo, né? Tô nessa de acreditar muito nessa mensagem. Agradecer a todas, todos e todos que participaram da live. A gente teve só essa uma hora, né? Passa muito rápido. Finalizar que vocês acompanhem nas redes sociais da MPC Filmes, aqui também esse perfil, Bastusteia, underline, para saber de novas informações sobre essas sessões que vão acontecer ainda até dezembro. Agradecer demais a Luma por ter aceitado essa partilha e Por nada. obrigado. Me Eu chame vou. sempre que precisar. Obrigada. Imagina. Beijo. Tchau. Tchau, obrigado.